Olá, já paramos para pensar no poder que o nosso olhar tem de moldar a experiência da vida? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa ideia. A nossa reflexão é sobre como o simples ato de enxergar pode ser a chave para uma existência mais plena, com mais significado. Sabe, o filósofo David Hume nos deixou essa reflexão poderosa que serve de base para a nossa conversa. O que ele quer dizer é que a beleza, o valor, o sentido não são qualidades que estão só lá fora, nas coisas. Pelo contrário, elas nascem dentro de nós, dependendo de como a gente direciona a nossa atenção, o nosso espírito. Então, a gente chega na pergunta central, não é? O que significa de fato enxergar? Será que é só o ato físico de ver com os olhos? Ou será que existe algo mais profundo? Uma capacidade que a gente pode cultivar para perceber o mundo de um jeito que nos alimenta, que nos conecta? É justamente essa questão que vamos explorar. Então, pense nesta nossa conversa como um convite. Um convite para a gente treinar um olhar que vai além do superficial, que busca encontrar valor e beleza até nas situações mais simples, o mesmo nas mais desafiadoras. É um caminho que nos leva do que é óbvio para o que é essencial. Enxergar, nesse sentido, é bem mais do que só observar. É sobre reconhecer. É ter a habilidade de perceber os presentes sutis que a vida nos dá a todo momento. Um gesto de cuidado em silêncio, um sorriso discreto de alguém, ou até aquela oportunidade escondida no meio de uma dificuldade. É uma atenção delicada que acaba descobrindo a riqueza que já existe ali. E aqui tem um ponto muito importante. Isso não tem nada a ver com ignorar as dificuldades da vida, muito pelo contrário. A verdadeira plenitude surge de um olhar que consegue acolher tanto a luz quanto a sombra, entendendo que as duas coisas fazem parte da experiência de ser humano. Essa diferença fica bem clara aqui. De um lado, a gente tem aquele otimismo superficial, que meio que nega os problemas. Mas o que a gente busca é o que está do outro lado, uma virtude equilibrada. É a capacidade de acolher a realidade como ela se apresenta e, mesmo dentro das sombras, conseguir encontrar aprendizado, esperança e significado. E aqui está o ponto central. Cultivar esse tipo de olhar não é algo passivo, que simplesmente acontece. É uma escolha deliberada, um exercício consciente que vai construindo uma força interior silenciosa. É a decisão de direcionar o coração para aquilo que nutre, que ilumina e fortalece, sem deixar que o negativo defina toda a nossa visão de mundo. Certo, mas e na prática? Como é que isso impacta a nossa vida de verdade? Tem uma frase que diz: quando mudamos a forma como olhamos para as coisas que olhamos mudam. E essa transformação acontece em todas as dimensões do nosso ser. No corpo, por exemplo, essa prática pode se refletir em mais vitalidade, mais equilíbrio, na mente, em mais clareza e resiliência para lidar com os problemas, nas nossas relações, em mais empatia, mais conexão com as pessoas e na nossa relação com o mundo, em um senso maior de propósito e de cuidado. E o mais interessante é que isso tem uma base científica. Focar no que é positivo, de forma consciente, ativa áreas do cérebro que nos ajudam a regular as emoções e a diminuir a reatividade ao estresse. Com o tempo, isso nos leva a padrões emocionais mais saudáveis e a uma capacidade maior de lidar com as adversidades da vida. Tá, mas como é que a gente pode cultivar esse olhar no nosso dia a dia? A boa notícia é que não precisa de grandes mudanças. Na verdade, são pequenas práticas, feitas com intenção, que com o tempo vão transformando a nossa percepção de um jeito natural e profundo. Essa jornada pode começar com passos bem simples. Primeiro, praticar a gratidão, para reorientar nosso foco. Segundo, observar o presente com atenção plena, percebendo os detalhes. Terceiro, sempre buscar o aprendizado nos desafios que aparecem. E por último, valorizar as qualidades dos outros, escolhendo enxergar o que há de bom em cada pessoa. Essa afirmação é um lembrete poderoso. Um convite para uma pausa, para a gente refletir. A escolha de ver o valor, mesmo no meio das dificuldades, é um ato de liberdade interior. Um ato que nos conecta com a nossa força mais autêntica. Chegando ao final da nossa conversa, vamos amarrar a ideia principal. A busca pela plenitude, por uma vida com mais sentido e bem-estar, talvez não comece com grandes coisas externas, mas sim com uma mudança sutil e muito poderosa na nossa forma de ver o mundo. E no coração de toda essa prática está a gratidão. Ela é, na sua essência, o reconhecimento sincero do valor e das bênçãos que já estão presentes na nossa vida. É a virtude que sustenta um olhar que não idealiza nem ignora a realidade, mas que acolhe a vida com o coração aberto e que sabe apreciar.
E assim, a gente termina com essa pergunta, não como uma resposta pronta, mas como uma semente para reflexão. E se a plenitude começar justamente no modo como escolhemos olhar? E se o caminho para uma vida mais significativa estiver desde o começo, na escolha consciente de como direcionamos o nosso olhar a cada novo dia? Talvez a resposta floresça no silêncio interior de cada um.